Podemos? Daí, galera, beleza? Vamos começar então a nossa aulinha tranquila, tá? E vamos começar hoje dando a nossa Geografia B. Hoje na aula nós vamos ter localização do Brasil e as regiões do Brasil, tá? Então você pode acompanhar aí, tranquilaço, para poder detonar, ok? Primeiro, né, localização do Brasil. Algo bem tranquilo, nós vimos na aula anterior um pouquinho dessa localização, alguns macetes para você gravar e, claro, nós vamos dar uma revisada básica para você detonar. Lembra, Equador igualador, vai dividir em dois hemisférios, valendo uma bala 7 belo de abóbora. Então o prêmio tá bom hoje. Hemisfério norte também é chamado de quê mesmo? Boreal e setentrional, estão muito afiados. E o hemisfério sul chamado de austral e meridional, tá? Não esqueça disso, tá? Continuando, nós temos aqui em cima o Trópico de Câncer e embaixo o Trópico de Capricórnio. O importante para nós na aula é o Brasil. Então o Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Não esqueça, para ele ter corno que ter câncer. Vamos mandar lá para o hemisfério norte, lá para cima para a galera, tá? Então aqui nós temos a zona intertropical. Então, quando chegar aqui, tu vai detonar no vestibular, porque se você perguntar qual é o clima predominante lá na África, é o clima tropical. Claro que vai ter o clima tropical semiúmido, ter o clima desértico aqui por uma condição. Qual é o clima predominante do Brasil? Tropical. E assim tu vai acertar. O clima dos Estados Unidos é o clima tropical? Não é, né, velho? Então a gente sabe qual vai ser o clima. Ali o Círculo Polar, aqui o Círculo Polar e as duas zonas temperadas. Em cima, temperada norte, aqui, temperada sul. Qual é o clima predominante da Europa? Temperado. O clima predominante lá dos Estados Unidos? Temperado. E assim você vai acertar facilmente, tá? Zona polar e zona polar. Aí nós temos o meridiano de Greenwich. Pergunto, qual é o único hemisfério que o Brasil está 100%? Você aí em casa. Mas como eu estou afiado? Você aí em casa. Qual é? Ocidental. O Brasil ele está 100% no ocidente. O Brasil não tem nenhuma parte do seu território no hemisfério oriental. E o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, apenas pelo Oceano Atlântico. Em sua porção oriental, em sua porção leste. Lembra, sua porção é a porção do Brasil. Não quer dizer que o Brasil está no Oriente. Bem fácil isso aqui, né? Vamos só relembrar algo importante para você gravar isso para o seu vestibular. Primeiro, o único hemisfério 100% no ocidental. Não esqueça. Nós temos a maior parte no hemisfério austral, que é sul-meridional, 93%, tá? Na zona intertropical, nós temos 92% do Brasil, tá? Entre os trópicos. É por isso que o nosso clima predominante é o clima tropical. Banhado apenas pelo Oceano Atlântico. Também fácil. Quantos fusos horários temos no Brasil? 3. Se você está algum tempo sem estudar, tu lembra que o Brasil tinha 4 fusos horários. E foi reduzido para 3 fusos horários. 2 na porção, claro, continental e 1 que seria as ilhas oceânicas. Lembra? Todo fuso horário do Brasil ele é atrasado de Greenwich. Por que isso acontece? Porque estamos à esquerda de Greenwich. O Sol nasce no leste, o Sol chega primeiro lá. Até chegar aqui nós estamos atrasados, tá? E cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Tranquilo? Fácil? Detonaram. Isso aqui foi só para a gente dar uma revisada, tá? Lembrando que a maior fronteira que o Brasil tem é com a Bolívia, 3.423 quilômetros. Na parte, claro, oeste, né, com o continente. Nós temos mais de 7.400 quilômetros com o Oceano Atlântico na porção leste, tá? Na linha do Equador, né? Então, pode cair isso no vestibular. Então, os estados Amazonas, Roraima, Amapá e Pará são cortados pela linha do Equador, tá? E o Trópico de Capricórnio, o Mato Grosso do Sul pega um pedacinho, né? O Paraná, que é a maior parte, está no Paraná, e também o estado de São Paulo. São os 3 estados cortados pelo Trópico de Capricórnio. Dominaram? Fácil, né? Lembrando também aqui a imagem mostrando que o Brasil ele não faz fronteira com o Chile e Equador, que são países andinos, tá? Com todos os países platinos, que é o pau, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai, nós temos fronteira. Beleza? Aqui, ó, bonitinho, Paraguai, a Argentina e aqui o Uruguai. Com os países das Guianas, que é a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana também temos fronteiras. Só esses 2 países andinos que não têm ligação, tá? Tranquilaço. O Brasil também ele é um país equidistante.
distante, porque ele tem praticamente a mesma distância norte, sul, leste, oeste, cerca de 4.300 quilômetros. Por isso que ele é equidistante. O detalhe interessante, pontos extremos, né? Ao norte, o Monte Caburaí, ao sul, o Arroio Chuí, ao leste, a Ponta dos Seixas e ao oeste, a Serra da Contamana. São os nossos pontos extremos facilmente para você gravar, tá? Nós temos 2 dos 4 pontos extremos estão na região amazônica, 1 na região nordestina e 1 na região centro-sul, né? Meu Deus! Aí chegou a música. Uma música que nós vamos cantar. Mas por quê? Porque se você cantar, você vai passar no vestibular. Não sabia? Minha mãe, ela é macumbeira, ó. É assim, ela falou, Marcelo, tens o poder. Quando chegar assim, ó, canta. O pessoal canta. Aí ele não quer cantar, que ele é teimoso. Aí ele vai zerar no vestibular. Ele zera, dá um negócio, ele acerta, ele estuda, ele confia, né? Na hora de passar pro gabarito, ele passa errado. Então, quem quiser você em casa tem que cantar também. Se não cantar, não vai passar. Pode ser? Segura aqui minha caneta. Vou pegar aqui o cavaquinho, porque vai ser em pagode. É, pagode! Ah, mas eu não gosto de pagode. Não faz mal. O pagode tem que curtir, porque o pagode é do brasileiro. Eu gosto de rock, não faz mal. Nós cantamos um pouquinho mais agitado. Pode ser? Dá pra cantar em qualquer ritmo. Chega em casa, tu canta, mas aqui nós estamos no pagode, né? Porque a gente é do povo. Vamos lá, ó. Pode ser? Sabe o ritmo, né? Ó, é hora de se localizar, o Brasil eu vou lhe ensinar. É no ocidente, é todo no ocidente. Tá ligado? Quem não cantar, deixa eu primeiro invocar aqui o poder da mamãe. Ela é denseada de Brito, quem conhece a denseada de Brito, o pessoal é da macumba. Vamos lá, olha, não olha pra mim que eu fico vergonha. Não olha pra mim que eu fico vergonha, pô, olha pra lá, ó. Vamos? Vamos? É hora de se localizar, o Brasil eu vou ensinar. É no ocidente, é todo no ocidente. Você sabia que é cortado pelo Equador, maior parte no meridional. Vamos lá! Eu te falei, austral eu te falei. Não é bem fácil assim, prefiro ser corno. Bora! Logo você que era acostumado a banhar só no Atlântico, não venha me perguntar com quem não faz divisa. Eu sei com Chile e Equador não existe qualquer... Agora, vambora! Que eu explico de novo. Me pede socorro. Pontos extremos vou te falar. E no norte? No norte, Caburaí. No sul, Chuí. No leste... No oeste, Serra da Contamana. Todo mundo vai passar no vestibular, nós estamos juntos. Beleza. A segunda parte da aula agora é sobre as regiões, tá? Você consegue ver todas essas paródias aí no YouTube, tem lá, a galera bota no YouTube, tem no meu site, professormarcelo.com, você consegue ver lá o resumo e você pode cantar aí, feliz da vida, pra detonar. Devolve minha caneta e segura o meu apagador. Vambora, ó. Pá! Regionalização do Brasil. O Brasil é grande para pênis, correto? Não, digo, pênis angolano, é um baita, é muito grande, ó. O Brasil ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É um país continental, né? E nós temos também um país muito populoso, né? Nós temos a 5ª população do mundo, correto? Nós temos aí, agora chegamos em 200 milhões de habitantes. Devido, claro, ao seu grande tamanho, precisa regionalizar o Brasil. E nós temos algumas maneiras, de eu regionalizar o Brasil, né? As duas formas mais comuns que aparecem em prova é do IBGE e a divisão geoeconômica, correto? Então vamos revisar aqui a divisão do IBGE, tá? Ela foi feita na década de 40, essa divisão, né? Em 42, oficialmente, foi divulgada a primeira divisão do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela vai se basear nos aspectos políticos, nos aspectos físicos e, claro, socioeconômicos. Tá, Marcelo, o que é um aspecto político? Seriam os limites dos estados. Por exemplo, região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, acabou o limite aqui do Paraná, acabou a região sul. Tranquilaço? Beleza. Naturais. Tu lembra que sempre, né, a divisa de uma região com a outra, ou é um rio, geralmente é um rio, né? Vou dar um exemplo aqui no estado de Santa Catarina. Rio Uruguai, do lado de cá do Rio Uruguai, Rio Grande do Sul, do outro lado, Santa Catarina. Então, eles também vão se basear pelos aspectos naturais. E socioeconômico também pela economia da região. Por exemplo, quando eu falo região amazônica, você lembra de extrativismo, sim ou não? Nós temos que fazer uma aula interdisciplinar. Mas por quê? Porque nós vamos preparar para o Enem. Então, quando eu perguntar, fala yes, baby. Sim ou não?
Treinando inglês, né, gente? O inglês é a língua do momento, olha lá. Então nós chegamos aqui na divisão. Ô Marcelo, foi sempre assim? No, baby. Não, baby, não foi sempre assim. Ela foi modificando conforme, claro, o crescimento da região e mudando, através de estudos, foram percebendo que tal estado poderia pertencer a outra região. Por exemplo, na primeira divisão da década de 40, ó, o Maranhão e o Piauí pertenciam à região norte. Estão percebendo ali no mapa? Aqui, ó, Maranhão e Piauí pertenciam à região norte. Minas Gerais pertencia à região central. O Nordeste, ó, pequenininho. A Bahia, por exemplo, pertencia à região leste. E o sul do Brasil tinham vários estados. Olha aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e a capital do Brasil ainda no Rio de Janeiro, lá, mostrando o Distrito Federal. Tranquilo? E foi modificando, né? Depois tivemos essa divisão, que foi o momento que nós temos mais regiões no Brasil. Percebam, região norte, uma região. Região centro-oeste, 2 regiões. Região sul, 3 regiões. Região leste, em 2 áreas. Leste setentrional e leste meridional. E também o Nordeste, Nordeste oriental e Nordeste ocidental. Perceberam? Um detalhe interessante aqui, ó. Percebam aqui, tá vendo, ó? Territórios aparecendo, ó. Perceba que na região sul, ó, parte do Paraná e Santa Catarina formando o território de Iguaçu. Tá vendo aqui? Bonitinho. Nós temos aqui também, ó, Ponta Porã, território de Guaporé, e claro que foi modificando. Na década de 50, também algumas modificações presentes. Tudo isso passou a ser região leste, a Bahia pertencendo aqui, estão vendo? Ó, região sul, Rio de Janeiro já saiu fora, ficando apenas São Paulo, né, para baixo aqui. A região norte perdeu lá os estados, Maranhão Peixe, tinha perdido naquela época. E claro, nós chegamos já na divisão mais atual, que é essa divisão aqui. E o que é importante você saber para um vestibular, velho, tá? O que é importante é você saber as últimas mudanças, tá? Então nós temos as últimas mudanças. Você acompanhou que recentemente apareceu aí até em alguns vestibulares a questão da criação de novos estados do Brasil. Estão ligados? Sim. Yes, baby. É inglês, velho. Yes, baby. Por exemplo, qual foi o estado que teve votação, plebiscito aí, para ter criação, dividir em 3 estados? Começa com P, termina com A. Pará, mas é tu, Pará queria separar em 3 estados. Tapajós, lembra disso? Carajás e o Pará. Fizeram um plebiscito, não venceu, não separou. Mas se você olhar isso, vai ver que tem vários estados, que tem, né, temos vários projetos para separar o Brasil. Claro, concordo em certo ponto. Por exemplo, o Amazonas, olha o tamanho do estado do Amazonas. Ele é gigantesco, para administrar é difícil, né? Então, claro que a gente vai ver aqui Pará, Mato Grosso são estados bem grandes. Compara o tamanho do Brasil, 8,5 milhões. Compara o tamanho dos Estados Unidos, mais ou menos 9 e pouquinho milhões, né? Lá tem 50 estados e aqui nós temos 27 unidades federativas, entenderam? Então tem essa diferença. Em 75 nós tivemos, claro, o estado da Guanabara, né? Ele vai deixar de existir e vai se incorporar ao Rio de Janeiro, tá? Em 79 nós temos o Mato Grosso criado, desmembrando do Mato Grosso, né? Em 88, que foi a última mudança no Brasil, né? Nós tivemos aqui Tocantins foi separado de Goiás e Tocantins entrou para a região norte. É o último estado a ser criado no Brasil, tá? E aqui também é algo interessante, né? Alguns territórios deixaram de ser territórios, chegaram a virar estado, como foi aqui a questão de Rondônia, né? Deixou de ser estado, e outro que era território e virou município, que é no caso Fernando Noronha, que era um território e virou o município de Pernambuco. Tranquilaço? Dominando? Força na peruca. Quando eu falar região norte, tu tem que saber isso aqui dela. Botei bem um resumão para você, ó. Maior região em extensão, é a maior região do Brasa, tá? Apresenta baixa densidade demográfica, né? Nós temos lá quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, vai dar aí uma média de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui é interessante também, o cara sempre pensa, quanto mais pobre, mais feliz se tem, né? Assim que ele pensa, o cara é pobre, não tem nada para fazer, vou dar uma trepadinha. Mas não é bem assim, né? Tu sabe que a região nordeste ela é marcada, sim, pela pobreza, pela seca, mas a maior taxa de natalidade do Brasil é na região norte. Então ela tem as maiores taxas de natalidade. E também, o que chama atenção quando eu falar região norte é a floresta amazônica. Tranquilaço? Dominando. Economia, extrativismo. Mineral, animal e vegetal. Pega no meu pé, tá? Ó, o mineral, Carajás, a grande reserva mineral do Brasil, né? Animal, lá nós temos o principal estado pesqueiro do Brasil, que é o Pará, é em primeiro em pesca, né? E vegetal, nem se fala, açaí, castanha, látex, madeira em tora, né? Entre os produtos da região. Então lembrei, região norte, meu Deus do céu. E o clima da região também ele é massa, ele é um clima equatorial.
Chove muito ou chove pouco? Para pênis, muito bem, chove para pênis. Chove muito lá, velho, ó, 2.500 milímetros. Por que chove muito? Aí tu pensa, próximo à região do Equador é mais quente, sim ou não? Quê? Yes, baby. Sim, Equador aqui, velho, ó, tá? Aqui tá a região. Não tem rio pra caramba aqui, vegetação? Então sim dá um alto índice pluviométrico na região. E é quente pra caramba. Clima equatorial, floresta amazônica. Não se esqueça, não é a maior floresta do mundo. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, não a maior floresta do mundo. O que chama atenção nela é a biodiversidade da região. Tranquilaço? Tá? E hidrografia, temos sim a bacia amazônica, né? O maior rio do mundo ali, Rio Amazonas, também na região, né? E a questão do relevo, planícies e depressões é o que predomina na região. Mas também não esqueça que nessa região temos os pontos mais altos do Brasa, né? Como o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Dominaram? Dominaram? Yes, baby. Muito bem. Chegamos no Nordeste. O Nordeste chama atenção pro vestibular. Pode anotar assim, ó. Vai cair no vestibular, tá? Porque nós estamos tendo uma seca lá que nos últimos 50 anos... outra coisa do outro mundo. Nos últimos 50 anos nós tivemos uma seca tão grande. Nós vamos ver isso em clima, os motivos da seca, tá? No Nordeste, por que dando uma seca tão grande lá? Nós vamos ver mais na frente da nossa aula. Você aí em casa vai ver já. Ó, continuando. Primeiro, o que chama atenção é o clima semiárido. Mas todo o Nordeste é clima semiárido, vocês acham? Não. Aqui nós temos um mapinha, ó. Nessa região que pega o sertão e parte do agreste, aí sim, o clima é semiárido. Ô Marcelo, por que o clima lá é seco, tá tão próximo ao mar, velho? Por que o clima é seco? Fazer um esqueminha aqui pra você, ó. Aqui é mais ou menos o perfil do relevo do Nordeste. Exagerei, mas tá, aqui é o perfil. O nome disso aqui é Planalto da Borborema. A umidade vem daqui, esbarra aqui, chove desse lado, passa para o outro lado, apenas um ar seco. Devido a isso, eu tenho aquela área bem seca. Nós vamos ver isso também na matéria de clima, tá? O que chama atenção também é a situação socioeconômica, tá? Tanto no litoral, ali também tem uma situação precária, principalmente também no sertão, é difícil, né, a sobrevivência ali. Por vestibular, a transposição do São Francisco, tem que estar ligado, né? A obra está sendo feita em desviar água do São Francisco, que é um rio perene, para os rios intermitentes, sazonais da região. E você que quer passar no vestibular, você não tem que gravar, decorar tudo, você tem que associar. Eu sempre falo isso para você, associa. Aí tu para e pensa, porra, o clima semiárido é aquele clima que chove uma parte do ano e depois não chove, sim ou não? Vou descontar da nota, velho. Yes, baby, chove. Beleza. Os rios brasileiros, de um modo geral, são formados pela yes, baby, não, pela chuva. Formados pela chuva. Beleza. Aí tu faz uma associação. Opa, se aqui chove menos, os rios daqui vão secar. Então a transposição é levar água daqui para lá para os rios que secam. Yes, baby, já estou afiado. Nem quando eu falar, vocês falam. O negócio tá bom. Ó. E quando eu falar do Nordeste, quantas sub-regiões? 4. Não é uma região homogênea. Ela é bem diferente na característica econômica e física. Zona da mata. Área úmida ou área seca? Úmida. Tá aqui, ó, próximo ao litoral. Vegetação, Mata Atlântica. Chove bastante. Vou indo para o interior, que é essa área mais ou menos aqui, ó, que é o agreste, que parte dele é úmido, parte dele é seca. É uma área de transição. Não é assim, ó, aqui chove, de repente, e aqui vai ficar seco, né? Vai ter uma área que vai ter envolvimento. Né? Ó, eu e ele aqui, ó. Tá aqui? Tem uma área de contato, uma área de envolvimento, ó. Do nada, entendeu? Tu é uma caatinga, faz cara de caatinga pra mim. Ó, faz assim, velho. Eu sou a Mata Atlântica, ó. Então, não vai chegar nada de parar a Mata Atlântica e começar a caatinga. Vai ter uma área que a gente vai se envolver. Entendeu? Então, essa é o agreste, velho, uma área de transição. Beleza? Aí tá, o meio norte, que é essa outra porção aqui, já tem influência da característica da Amazônia. Na verdade, ali não tem mais floresta amazônica. Eles desmataram e plantaram coqueiros. Aí vem os cocais, a mata dos cocais. Dominado? Beleza, esse é o Nordeste, tá? O semiárido. O Centro-Oeste brasileiro, que é a segunda região, né, do Brasil em extensão, ela é, claro, caracterizada primeiro pela região que tem menos habitantes, tá? Do Brasil, é menos populosa, tá lá. É uma região que hoje está crescendo bastante, principalmente pela agropecuária. Quando eu falar Centro-Oeste, a palavra primeira que você deve lembrar é agropecuária. Nossa maior produção de
soja, e nossa maior criação de bovinos é nessa região, Mato Grosso, destaque, correto? Claro que foram influenciados, você deve ter estudado, pela migração, né, do pessoal aqui na década de 70, procurando terras mais baratas. Porque o solo dessa região, ele é good ou ele é bad? Bad, ele é bad. Aí aprenderam a corrigir o solo, corrigindo lá, é um solo laterítico, daí começou a agricultura a bombar. Gauchada foi, bate, vamos para lá, e pum, debandaram para aquela região, catarinense, paranaense, paulistas, e ocupando terras baratas. Dominado? Vem para cá. Uma coisa que chama atenção é o Cerrado e o Pantanal. Pega no meu pé. Ó, o Cerrado, velho, ele é um bioma ameaçado de extinção. Ele é apontado como um hot, olha isso aqui, hot spots. Já escutaram isso na vida? Tem 2 no Brasa. Quais são os 2? Um só. Cerrado e Mata Atlântica. São os 2 biomas ameaçados de extinção aí no mundo. E, claro, um é o Cerrado, está aqui nessa região. Economia, agropecuária, soja, gado e crescendo o açúcar, né? E o clima, semi-úmido. Pô, Marcelo, como é que é o semi-úmido? Ele é quase úmido. Ele tem uma estação seca. Né? O semiárido é quase todo árido, então a maior parte do tempo ele é seco, tem um momento que chove. O semiúmido não, ele é quase todo chove, mas tem uma seca que é no inverno. Por que não chove no inverno? Opção A, Deus quis. Opção B, porque a massa equatorial continental ela perde as forças no inverno e não consegue levar chuva para a região. Opção C, o teu cabelo é um baita. As 2 estão corretas, ficou difícil. Mas tu sabe, claro, que aqui essa massa ela perde a intensidade, dando uma seca. Ó, chove, esse é o climograma. Não chove, chove, né? Você deve ter acompanhado aí toda aquela corrupção que deu das capas de chuva. Lembra? Compraram lá para atender na Copa, não viram isso? Aí compraram não sei quantos milhões de capa de chuva, sendo que a Copa vai ser no inverno. E no inverno não chove naquela região bonito, né? Brasil. Tá? Ó, a bacia hidrográfica Paraná, Amazônica e Paraguai. E tu lembra que o relevo é formado por chapadas. O que é uma chapada? É aquela gada do final da night? Não! Uma chapada é aquele relevo aplainado, achatado, típico dessa região. Dominaram? Beleza. Continuando aqui a parada. Região sudeste do Brasil. Ela é o coração do Brasil. Mas por que, Marcelo? Porque nós temos nada mais, nada menos que a maior quantidade de habitantes, né? A região mais populosa, região mais povoada, região mais industrializada, com o maior comércio, com o maior PIB do Brasil. É a região que sustenta praticamente o Brasil, tá? Então ela tem um bom desenvolvimento socioeconômico, mas apresenta alguns problemas sociais devido à violência urbana nessa região. Nós temos ali, muitas pessoas moram em favelas, né? Como, digamos assim, uma condição não muito adequada de viver. Vai para Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem, claro, essa região periférica cresceu bastante. Quando eu falar economia, ela é forte nos 3 setores da economia. Primeiro setor, matéria-prima. Ela é forte na matéria-prima? Extrativismo, quadrilátero ferrífero, produção de ferro, Minas Gerais. Né? A maior produção de ferro do Brasil. Se eu falar que ela é boa na agricultura, maior produção de açúcar do Brasil está naquela região. Maior produção de laranja do Brasil está naquela região. A nossa pecuária intensiva leiteira está naquela região. Tá? Setor secundário indústrias, só falo ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, maior concentração industrial do Brasa, fortíssima. E comércio, nada melhor do que uma 25 de março. Isso aqui eu comprei numa loja chamada Talinta, é uma loja chinesa. Eu digo, quanto é que custa? Ela, Talinta. Eu digo, Talinta? É, Talinta reais. É o chinês, é verdade, eu comprei lá. Então ela é forte, 3 setores. O clima tem tanto tropical litorâneo como tropical da altitude que predominam, mas tiver em prova, tem clima semiárido no sudeste, eu digo para vocês, yes baby. Minas Gerais, o norte do Minas Gerais é clima semiárido, tá? Então tem nessa região. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, o que predomina. A bacia hidrográfica do Paraná, bacia secundária do leste e sul-sudeste. E o relevo predominante são os planaltos e serras. Dominando? Vamos para a nossa última região. Região sul do Brasil. Tá? Primeiro, característica dela, clima subtropical. É um clima diferenciado do Brasil. Ele é um clima mesotérmico. Verão quente, inverno frio.
né? Uma característica. O clima tropical de altitude também tem essa característica. Nós vamos ver isso mais na frente. Temos uma agricultura desenvolvida e diversificada, velho. Nossa agricultura, ela é uma agricultura bem variada. Nós temos produção de soja, a maior produção de arroz do Brasil aqui, uma grande produção de soja. Se somar em estados tipo Paraná e Rio Grande do Sul, são entre os 3 primeiros em produção de soja do Brasil. Nós temos produção de trigo, apesar do Brasil não ser autossuficiente. Temos a melhor pecuária de aves e suínos, também está na região sul, né? Outro fator interessante é a segunda região industrializada do Brasil. Tá? Nós temos aí várias indústrias que foram influenciadas pela colonização europeia, que aqui predomina a colonização europeia, população branca bombando, né? Italianos e alemães muito nessa região. E nós temos também os melhores indicadores sociais do Brasil estão nessa região. Tá? Economia também, forte 3 setores. Primário, não precisa falar, né? Nós temos carvão mineral, a produção fica aqui na região sul do Brasil. A agricultura, já falei para vocês. Pecuária, já falei para vocês. Secundária, indústrias e também tem um bom comércio. Na parte física, clima subtropical, vegetação, Mata Atlântica, campos e araucária predominando, tá? Nós temos aqui a bacia do Paraná, Uruguai e do Sul-Sudeste e um relevo formado principalmente por planaltos e serras. Tranquilaço? Dominando? Beleza. Só uma revisoca do Marcelo para nós fechar a aula aqui, tá? Então, tá entendendo? Tá? Ó, vamos lá, revisoca do Marcelo. É, revisoca. Ó, Nordeste, piores indicadores sociais. Hoje é a região que mais cresce no número de indústrias. Isso eu acabei não falando para vocês. Mas por que isso acontece? Primeiro, eles têm uma mão de obra, o quê? Ó, barata. É super, vou até aqui uma barata super, ó, é super barata. É uma mão de obra barata, então atrai as fábricas. Incentivos fiscais e agora o governo do PT investe em estrutura na região. Está sendo além da transposição, a Transnordestina, uma ferrovia, investimento em portos, e isso, claro, que vai atrair as indústrias, né? Incentivos fiscais, mão de obra barata e estrutura, caixão. Região, ela tem 4 sub-regiões, não esqueça disso, não é igual. Todo o Nordeste é assim. Erra, não é? Então pode botar que está errado, não é tudo assim, tá? Segundo, Norte, ela tem 7 estados, é a maior região, porém a menor densidade demográfica. Lembrou região Norte, economia, extrativismo. Centro-Oeste, 3 estados, mas a capital do Brasil, correto? Ela é a segunda em tamanho e a sua economia é baseada na agropecuária, principalmente soja e bovinos. Extensivo. Ô Marcelo, como é que é extensivo? Gado solto. É como um namoro, velho. Olha, o namoro no começo, ele é intenso. Gado preso, comendo ração e com muita tecnologia. Quando o namoro é ficando, a relação é ficando, ó, gado solto, extensivo, sem pastando. E sem tecnologia. Foi horrível, né? Vai, deu para entender. Ó, solto, é aqui nessa região. E é de corte aqui, tá? Carne e couro. O Sudeste, 4 estados. É o coração do Brasil, maior PIB, mais habitante, mais indústrias, mais comércio, mais tudo. Região Sul, 3 estados. Melhores indicadores sociais. Colonização europeia. Economia bem diversificada. E um clima subtropical. Tranquilo? Não acabou. Mas por que não acabou? Porque eu gosto de falar. Ó. Aí a divisão já é econômica. Eu falei para ti que tinha uma outra diferença. E essa é fácil. Primeiro, presta atenção. O que chama atenção aqui, velho? Ela não respeita os aspectos políticos. Olha aqui, velho. O Maranhão, metade do Maranhão é norte, metade é nordestino. Então, ela não se baseia nos aspectos políticos. Sim, naturais, que seriam os físicos, e também socioeconômicos. Se essa região do Maranhão tem característica amazônica, passa para cá. Se essa Maranhão, passa para lá. Então, 3 regiões, amazônica, nordestina e centro-sul. Tranquilo? Tá? Aí, também, se você entender outra matéria, fica muito fácil para entender essa. A região amazônica é a maior região, economia e extrativismo, clima equatorial, floresta amazônica. Ponto. Grave isso. Região nordestina, subdividida em sub-regiões, são 4. A economia dela, além disso tudo, o destaque é o turismo na região, né? O turismo na região é bem forte. E hoje, claro, está com um grande crescimento econômico, tá? E sofre muito com a seca. Lembrou o Nordeste, esse ano vestibular, seca, tá? Pode ver na capa de revista de atualidades, é sobre a seca que está bombando aí. Vamos explicar depois para vocês os motivos. E a região Centro-Sul é o coração do Brasa. Mais industrializada, mais populosa, mais povoada e com a economia nos 3 setores. Primário, secundário e terciário. Alguma dúvida? Dominaram? Então, para a gente fechar esse momento da aula aqui, tá? Chega em casa, pega a apostila,
Tá lá, já tá lá no site. Vocês vão receber em breve aqui. E você vai fazer os exercícios. Tem umas questões de região. Tu vai lá, pratica. Tem dúvida, manda lá o link lá no site, aulãovivo.com.br. Não entendeu? Pode mandar para o professor Marcelo, através do meu site, professormarcelo.com. Eu respondo para ti. Pratique exercício todo momento. Toda aula, exercício. Toda aula, exercício. Se não fizer isso, mamãe está de olho. Beijão a todos, intervalão. Tamo junto daqui a pouco. Vai lá.